Alô galera, Vascaínados aqui, Marcelo falando. Eu dizia aí durante a semana que o Bragantino tinha o dobro de pontos que o Vasco, 20, o Vasco tem 10, e o dobro de vitórias, 3 vitórias, 6 vitórias contra 3 vitórias do Vasco. Era um time mais organizado e a tendência é passar por situações em jogo que ele consiga resolver, né? Numa análise rápida aqui dos gols, primeiro gol, aquela bola ali na frente do Léo Jardim, não tem como um goleiro não sair numa bola daquela. Eu falo, Jardim tem crédito e tal, quase perdeu ontem, quase entregou um gol ontem, né? Ele não tem tempo de bola, ele anda para trás, espera o momento de chutar a bola, o jogador do Bragantino toca na bola, ela sobra para um jogador do Bragantino, para outro jogador do Bragantino. Se tivesse convicção, chutava direto, era gol. Mas tentou arrastar, depois o Vasco retomou a bola. Então, uma jogada bizonha com os pés, uma não saída bizonha, ali tem que sair no primeiro gol. E o que eu falei aqui? O Bragantino fez 2 gols, né? O segundo foi até uma jogada de um time organizado, as peças dentro da área, um mata no peito, no canto, gol, né? A tal da recomposição, que foi falado muito ontem na coletiva, a recomposição. Então o Bragantino fez 2 gols, chutou mais uma ou 2 vezes só, o Vasco chutou 20, sei lá, talvez 6 no gol, e soube sofrer, né? A expressão que o Tite criou, saber sofrer, é você ficar recuado, espetar para fazer o gol na hora que puder fazer, ou fazendo o gol e depois ficar lá recuado, tentando fazer um outro quando puder. O Bragantino não foi melhor que o Vasco, foi um jogo igual, só que ele foi mais efetivo, né? O Vasco teve muitas chances de gol, mas ainda está um time desorganizado, vai oscilar. E nessas oscilações, marcação, jogador em lugar errado, saída de bola errada, não recomposição, né? Vai levar os gols. Eu falava isso aqui, já botei título aqui do meu vídeo. Vasco vai oscilar. E aí é mais fácil para falar, tá tudo errado, não sei o quê. Precisa de tempo, ainda mais quando nós não temos aqueles jogadores que resolvem. Nós não temos, pô. Nuno é protagonista, Couto é protagonista. Inclusive ontem o Diniz falou de forma inexplicável do Payet. Não, se o Payet puder ficar, vai ser bom. Porra, o que o Payet entrega? O que ele vem entregando? Vamos colocar em 2024, 2025. 2023, a pessoa fala, aquele gol lá que ele fez de falta, salvou o Vasco. Tá bom, já recebeu 1.700.000 por mês, né? 2024, o que ele fez de produtivo? Regularidade. 2025, não joga, porra, né? Então é complicado demais o Vasco ficar nessa situação sem ter protagonistas. O Nuno e o Coutinho não vão resolver os jogos pro Vasco, nem juntos nem separados. De quando em vez vai ter um gol aqui, um gol ali, é pouco para quem quer ficar na parte alta da tabela, né? E não na zona de rebaixamento. Mas o Vasco não foi mal, tá em evolução, só que essas falhas aí vão acontecer, né? Falha que não era para ter do primeiro gol, tinha que sair do Jardim, e falha no segundo gol, posicionamento, recomposição, não tem jeito, né? E eu falei o seguinte, enquanto o Vasco jogar com os 2 laterais subindo ao mesmo tempo, nas palavras do Diniz, sem encolher um pelo menos, para ajudar na recomposição, subindo os 2 ao mesmo tempo, Jair como um dos volantes, o Vasco volta desguarnecido, não tem recomposição. Os laterais estão lá na frente, não dá tempo de recompor, tem 2 zagueiros, um lateral, um volante que fica e acabou, né? E aí o pessoal voltando, correndo para trás,
não marca, não diminui espaço, complicado. Para fechar aqui esse vídeo, ontem na coletiva eu vi uma das maiores chamadas que um cara pode levar numa entrevista coletiva. Esse cara aí, Lineker Beyond, né? Trabalhava com o Mário Coelho, da escola da mentira, né? Dos fakes, especulações e tal. Ontem ele fez uma pergunta para o Diniz. Na verdade, ele não faz perguntas, ele dá uma espécie de conclusão do que ele pensa para o técnico falar sim ou não, né? Não está perguntando nada. E aí ontem, quem viu a coletiva, viu uma chamada terrível nesse cara. Ele falou que o Vasco ontem ficou muito estático na frente. Pô, o Vasco teve 20 chances, né? Perdeu, não conseguiu fazer gol, ótimo. Agora dizer que o Vasco no ataque foi estático, pelo amor de Deus. E aí vem aquela crítica velada ao Verratti. O Vasco tem que jogar com um centroavante de mais mobilidade e tal. Isso é uma burrice. O Vasco pode jogar, são dois atacantes em regra, né? O primeiro atacante que é o centroavante, o segundo que é o que joga por fora, o segundo atacante. Um deles fica mais por dentro, participa nas jogadas por dentro, bolas aéreas, que é o caso do Vasco, o Verratti, e o outro joga com mais mobilidade. Qual o time que não quer ter dois atacantes, um que faz mais a parte por fora e um que é exímio finalizador? É o cara que tem mais gols do Brasileirão, né? Quem não quer ter um Verratti em alguns momentos da partida? Ele não vai fazer o carrossel, né? O Lineker Beyond, não, porque o Vasco não se move e tal. Pelo amor de Deus, né? Gostei da chamada que o Diniz deu nesse cara, né? Colocando ele no lugar dele, porque por mais que o Vasco tenha perdido, o Vasco tenha problemas, não tem regularidade, vai oscilar, vai perder jogos, mas está muito melhor que era com o Carille. Isso é de longe, né? De longe. Então, temos que ter paciência, aguardar aí essa parada, vai ser importante para treinamento. O Vasco, se eu não me engano, é a 6ª partida do Diniz, tem pouco tempo, não tem tempo para treinar. A cada 3 partidas, a cada 3 dias, uma partida. E aí? Como se treina isso, né? Como se ajusta um time? Ah, mas o Palmeiras, o Flamengo... Porra, compara os elencos aí, né? Você pegar um elenco com jogadores medianos para fazer um time, demora muito mais tempo. Às vezes você nem consegue fazer, né? Então, na minha modesta opinião aqui, o Vasco vai perder pontos. Era normal que perdesse. O Bragantino tinha o dobro de pontos, né? O dobro de vitórias. Vem aí mais organizado nesse campeonato. Está lá na parte de cima da tabela. E é isso aí. Agora é preparar para o próximo jogo, pontuar quando der, inclusive empatar, né? O Vasco é um time que empatou uma vez só. Até só tem um vídeo sobre isso. Tem times aí que ganharam menos que o Vasco, estão na frente do Vasco porque empataram mais, né? 3, 4 pontos de empate. Tem que empatar. Não dá para vencer? Empata. Até jogando fora mesmo, né? Ou jogando em casa, dependendo do que aconteceu. Por exemplo, ontem, o empate seria maravilhoso. 2-0 de cara, né? 1-0 logo de cara numa falha bizarra ali do Léo Jardim. E no mais aí, aguardar o que vai ser feito, né? Não vou aqui afundar nada. É um trabalho. Se não for assim, não for assim, não vai ser de outra forma. É com calma, né? É paulatino isso aí. Não tem jeito. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.